Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Marta, querida, Bárbara, pessoal querido, sejam bem-vindos. Boa noite, Silvia. Olha só, pessoal. Oi, Mota. Olha onde a gente está hoje. Estamos no meu consultório. Estou aqui de volta aqui para o consultório, aos poucos voltando. Selma, boa noite, Marta querida, Bianca, pessoal querido. Semana passada foi feriado, aí a gente não teve, e agora a gente vai falar hoje sobre agenda emocional. Uau, o que será agenda emocional? Vivian, bem-vinda, Kelly, Raquel, Cris, sejam todos bem-vindos. Então, eu estava comentando que a gente vai. Vou esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar. E Eliane, bem-vindas, Tatiana, Fabi, Vivian, boa noite para todos. Gabriela. Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre agenda emocional. Elza, querida, bem-vinda, bem-vinda a todos que estão chegando, depois de um feriadão, logo, logo a gente vai ter outro feriado. Boa noite, queridos, boa noite, Mariana. Então, vamos conversar hoje aqui sobre Piauí, olha isso, Carla, bem-vinda, querida. Então, a gente vai falar hoje sobre a questão da agenda emocional. O que será que é agenda emocional, gente? O que será que é agenda emocional? Então, vamos já entender o que é essa agenda. Então, a gente fala muito aqui sobre os relacionamentos abusivos e eu vou falar sim sobre relacionamentos abusivos, mas não só, a gente vai falar da nossa própria agenda emocional. O que significa essa agenda? Significa o modo, nosso calendário, como que a gente funciona, como que o outro funciona. Então, quando a gente está falando de um abusador, aqui a gente já sabe das diversas artimanhas que eles fazem, sabemos que é cíclica essa agenda, e é muito importante você perceber o jeito do outro funcionar. E uma das dicas aqui muito boas para vocês, que não tem muita clareza sobre como que esse outro ou essa outra pessoa que vocês estão próximas, pode ser colega de trabalho, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, o seu vizinho, pode ser o seu marido, sua esposa, namorado, ficantes, seja quem for. É muito importante ter um olhar atento para ver como que é o funcionamento das pessoas. Então, é interessante se vocês puderem escrever e pontuar o jeito de funcionar dessas pessoas, porque aí é a agenda pessoal. Então, vamos dizer que você está com um parceiro, uma parceira, sei lá, que toda hora tem alteração de humor, que as coisas extremamente perfeitas, nunca é perfeito o suficiente, toda hora arruma algo. Qual que é a agenda emocional dessa pessoa? Ela é dela, é dessa pessoa, e é muito importante vocês verem que esse tipo de funcionamento, ele é cíclico, e é importante saber que é uma tela dele, dessa pessoa, e essa tela acaba funcionando sempre da mesma maneira, sempre com as mesmas demandas, e ver a sua tela emocional, a sua agenda emocional, como que ela funciona. Então, vamos dizer que eu me sinto culpada quando ele está bravo comigo. Então, vamos ver se ele fica sempre bravo, se ele já vem de mau humor, se ele já vem... eu estou falando ele, mas pode ser qualquer pessoa. Se ele já vem
com esse tipo de funcionamento. Se aí ele está fora de casa, ele está de bom humor. Olha, eu olhei pela janela, ele estava de bom humor, depois ele veio para cá, fechou o tempo, ficou de mau humor, mudou de assunto emocional. Então, comigo existe um amor, fora de casa ele está de bom humor, ou ela está de bom humor, ou sempre que está comigo, está funcionando dessa maneira. Então, por que é importante você perceber a agenda emocional do outro? Porque através dessa percepção, você percebe que não é pessoal. Não é pessoal. Então, qual que é o funcionamento desta pessoa? Então, é uma pessoa que fica com altos e baixos o tempo todo. É uma pessoa que fica o tempo todo para fora. Só para fora, para fora, para fora. É uma pessoa que não suporta ter uma conversa mais reflexiva. Então, essa é a agenda emocional. A gente não está aqui para analisar o porquê dos porquês. Por que essa pessoa é mais para fora? Por que essa pessoa vive agressiva? Por que tem altos e baixos? A questão não é analisar e nem tentar melhorar a pessoa. Hoje não é nada sobre isso daí, mas é entender que existe um funcionamento de cada um e o que você pode esperar. E se você quer fazer esse tipo de expectativa, se essa expectativa de como a pessoa funciona, não que você deseja que ela funcione, mas como ela funciona, se é agradável para você ou não. E que vocês saibam que a maioria dos tipos de funcionamento, eles não são pessoais. O que significa? Significa, por exemplo, vamos dizer que você tem uma expectativa em relação à sua mãe e que você gostaria que essa mãe te tratasse muito bem, mas ela é uma narcisista perversa. Então chega um momento que você percebe que você não a satisfaz e que você quer muito satisfazer ela. Você está assistindo essa live e você vai falar assim: qual será que é a agenda emocional da minha mãe? Será que eu não satisfaço ela ou ela funciona nesse processo de insatisfação? Então você começa a perceber o tipo de demanda que a sua mãe tem e começa a se separar para você não ficar correspondendo à demanda da sua mãe, que é dela e que independe que seja você. Se não tiver você aqui, vai ser uma outra pessoa que vai estar nesse lugar, porque essa é a agenda emocional da sua mãe, por exemplo. Então, como que ela vai funcionar? Vou dar vários exemplos aqui. Vamos dizer que ela é uma mãe cobradora, que ela é uma mãe que compara você com outras pessoas, que ela triangula, que ela fica exigindo de você o tempo todo, que nunca você está bem, ou se você tem alguma conquista na sua vida, ela vai querer te quebrar de qualquer jeito, porque é uma mãe invejosa. Aí o perigo é você falar assim: não, ela faz isso comigo, por que eu? Porque não é você. Essa é a agenda emocional dela, é uma necessidade dela, seja o motivo que for. Então observe quais são as demandas dela. Sempre que tem uma festa, ela vai destruir, porque não é ela que está chamando a atenção. Então é muito importante colocar num papel, para quem tem essa habilidade, mas eu acho que vale de todo jeito, porque aí você define a agenda emocional de como que, por exemplo, esse exemplo aqui, como que a sua mãe funciona. Olha, a minha mãe, ela vira e mexe, ela estoura, ela explode e ela não se controla. Vou escrever aqui, olha, ponto 1. Ela não se controla e às vezes ela começa a berrar demais. Então, é esse o ponto. Você pode colocar do lado, como que eu me sinto em relação a isso? Eu fico assustada, eu fico não sei o quê, eu fico apreensiva. Tudo bem, no momento onde você vê todo o jeito que você fica em relação a essa agenda emocional, você se pergunta, vale a pena eu ficar desta maneira, com medo, apreensiva, tensa, ou querendo esse afeto, se isso daí é cíclico? A minha mãe, toda vez ela fala mal do meu pai, toda vez ela diz isso, toda vez ela se coloca de vítima. Então eu me sinto culpada, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Aí você percebe o que ela provoca em você e de repente você faz essa separação e vê, essa é a agenda da minha mãe. Eu sei que no começo não é fácil, porque as coisas estão muito misturadas. O porquê que é importante fazer essa agenda emocional?
porque aos poucos você vai perceber o que é do outro e o que é seu. E isso é um antídoto anti-abuso, anti qualquer tipo de abuso, e principalmente anti o autoabuso. Por que autoabuso? Porque você sai de um padrão onde você pode se sentir culpado o tempo todo e ver que não é com você a coisa, que foi através de você que essa mãe, que é o exemplo que eu estou dando, através de você, ela projetou um monte de situações que são angústias dela, são um modo de funcionar que não tem a ver com você, mas você é a pessoa que está na frente dela. Então, ou um parceiro afetivo, ou uma parceira afetiva. Então, começa a escrever o jeito de funcionar, o jeito de funcionar, o jeito de funcionar. Então, em várias circunstâncias, e veja que esta é a agenda emocional dessa pessoa. Uma pessoa, estou dando um exemplo aqui, fulano de tal, uma pessoa reativa, e vai colocando o nome. Meu vizinho, como que é? Meu vizinho, ele funciona assim, ele não gosta, não me cumprimenta. Então, em vez de você achar que ele não te cumprimenta porque ele não vai com a sua cara, a questão é dele. Então, a gente precisa sair dessas telas imaginárias e de achar que é tudo sobre a gente. Esse é o ponto principal. Gente, não é tudo sobre a gente. É tudo sobre a experiência pessoal e a perspectiva de cada um. Então essa é a parte mais importante da nossa trama humana. Efetivamente, é a percepção da realidade de cada um. Então, quando você acha que você está sendo rejeitada, que você está sendo... É claro que uma criança, quando é muito pequena, ela fica com isso impresso nela. Mas quando a gente vai crescendo, vai ficando mais adulto, a gente tem mais recursos para definir, para ter uma reflexão se de fato você é uma pessoa rejeitável ou não. E se a tua agenda emocional, você foi na tua estrada da vida, a tua agenda emocional é uma agenda de se sentir rejeitada, é bom você que está fazendo essa reflexão, ver que você pode mudar a agenda. Olha, a gente não muda a agenda da gente. Olha, hoje eu não vou nesse lugar. Você não precisa ter a mesma agenda a vida inteira se você tem consciência das coisas que te fazem bem, do que te cansa, de horários que você tem viciados. Então você pode mudar. Você fala assim, olha, eu sempre me senti rejeitada. Isso daí que essa pessoa está fazendo, hoje, não é sobre a minha pessoa. Isso é sobre a pessoa dela. Ela é uma pessoa que rejeita, que compete. Então essa é a agenda pessoal desta pessoa. E não é sobre mim, não é sobre a minha pessoa. Será espelhado sobre a minha pessoa se, apenas se eu for absorver, né, esse tipo de sentimento e fazer uma ressonância, tá? Então, o que eu quero dizer? O que você não está entendendo, Fabi? Não, hoje está difícil de vocês entenderem. Eu vou explicar melhor para quem não entender. Alguém quer falar alguma coisa? Tá? O que eu quero dizer de agenda emocional é que as pessoas têm um jeito de funcionar. Você tem um narcisista perverso na sua família. Você tem um jeito de funcionar do teu parceiro afetivo. Esse jeito é dele. É a agenda dele, são as demandas dele. Se você entra nessa demanda emocional, essa demanda emocional vai ficar sendo como se fosse sua, e não é. Então, muitas pessoas que sofreram abusos, que nascem com essa agenda, é fato, a gente vem com uma página em branco, e muitas pessoas que nascem, que vivem nesse processo, e incorporam agendas que não são delas, quando vem fazer, por exemplo, um processo terapêutico, vai tirando tudo que não é a pessoa, que é a agenda de outro projetado. E aí você pode voltar para o teu propósito de alma, para ser quem você é. Então, se existe uma pessoa que coloca um monte de questões em cima de você, entendeu agora? É isso mesmo, é exatamente isso, Fabi. Exatamente isso. Então, se o narcisista colocar indiretas, colocar o gaslighting em você, vocês estão acompanhando essas lives
durante bastante tempo, vocês sabem como os narcisistas funcionam. Então, o quanto menos vocês entrarem numa história adoecida de outra pessoa e saberem que não é pessoal, mas que vocês sim têm escolhas para fazer, o que vocês podem escolher para a vida de vocês, porque vocês que estão aqui, vocês estão sim com a capacidade de fazer a reflexão da vida de vocês e de separar o joio do trigo. Então, se você, por exemplo, vem de uma família extremamente abusiva, onde você foi o bode expiatório, só que você é uma pessoa que acordou, você despertou. Então tem um monte de questões que você pode ter carregado e que é o não eu, é o que não é você, porque uma pessoa que é o bode expiatório, quem é essa pessoa? É a pessoa mais forte que tem nessa família, porque é a pessoa que desperta, a pessoa que acorda. Essa pessoa que acorda, muitas vezes ela carrega um mal-estar constante, ela fica com gatilhos emocionais ainda traumáticos de situações vivenciadas e que ela precisa contar para ela que é uma agenda emocional dela que ela precisa mudar, porque ela é a pessoa mais fortalecida, ela é a pessoa que despertou. Então, o que eu estou falando assim aqui é como que você vai olhar para as agendas emocionais, para a sua agenda, para a agenda do outro e conseguir separar o joio do trigo, você conseguir separar o jeito que o outro funciona. E se você está há muito tempo no relacionamento abusivo, por exemplo, que você possa anotar exatamente como essa outra pessoa está funcionando, o que está te causando. Vai buscar informação sobre o que é abuso emocional, que a gente tem falado muito nessas lives. E esse abuso emocional, tenha certeza absoluta que não é sobre você. É sobre a pessoa que foi presa. Então, assim, se você entra nessa história, você pode sair e perceber que esse comportamento é um comportamento adoecido. E que antes de você estar nesse comportamento, antes de você estar numa família abusiva, mesmo que você tenha nascido nessa família abusiva, você tem um propósito, eu vou falar até em termos espirituais, um propósito de alma. E esse propósito está repleto de energia vital, está repleto de... já vou falar isso daí, Gabriela. Está repleto de propósito que é muito pessoal. E que essa sim é a sua agenda de vida. Quando eu falei de ressonância, é quando você entra achando que a agenda emocional do outro é sua. Quando você não despertou ainda e ainda acha que você não tem, que a tua agenda, que é sobre você, e você faz a ressonância. Você vai com esse vestuário, eu sou uma pessoa rejeitável, eu faço tudo errado, e você acredita que a agenda do outro está dizendo respeito da sua agenda, da tua própria identidade, e não é esse fato. Então, às vezes você entra na relação muitas vezes com um pano de fundo, onde você está vivendo uma agenda onde você ainda não despertou. Então você está nessa frequência e essa pessoa fica te dificultando de sair. Essa live é para você saber que não é sobre você, tá? Só vai ser sobre você se você acreditar que é. E ainda assim é falso. Ainda assim vai ser falso. Tá? Então assim, você vai descortinar os teus cenários, você vai descarregar, já vou responder todas as perguntas, Renata, bem-vinda, querida. Você vai descortinar todos esses cenários, né? Todas essas agendas que colocaram em cima de você, que você não é boa o suficiente, tal. Isso daí não é seu. Quando a gente vocês fazem o processo terapêutico, vocês sabem o que acontece. Vocês vão separar o joio do trigo, vocês vão ficar com quem de fato vocês são, iluminando esse mecanismo maravilhoso de qualidade, de sobrevivência que vocês têm, que é a agenda pessoal melhor de vocês, que não é uma agenda que o outro coloca em cima de vocês. Eu fiz uma live há um tempo atrás, eu fiz uma analogia sobre isso daí, falando do jogo do tabuleiro. Hoje eu estou falando sobre agenda. Por que eu estou falando sobre agenda? Porque vocês até podem procurar nesse jogo do tabuleiro emocional.
eu falo de uma forma diferente e muito importante também. Hoje eu falo de agenda porque a gente pode mudar a nossa agenda. A agenda do outro a gente não muda, a gente reconhece. Eu reconheço como você funciona, eu reconheço as suas demandas, eu reconheço o teu ciclo viciado de funcionar e de ser repetitivo. E é muito importante vocês fazerem essa separação quando vocês estão se sentindo muito mal, numa demanda com mal-estar, e falar assim, não, eu não vou entrar nesse mal-estar, eu vou sair, para eu não ficar possuído por essa situação, eu vou sair disso daqui, respirar fundo, voltar para a minha essência, é possível isso daí, plenamente possível, eu vou respirar, vou voltar para a minha essência e aí sim eu vou olhar a demanda desta agenda dessa pessoa. Isso daqui não muda, isso daqui é adoecido, isso daqui se repete. Tô falando dos abusadores adoecidos. A minha agenda é, eu não vou entrar nesse looping, nesse terror desta agenda. Eu vou respirar fundo na hora que começar a ficar com mal-estar e vou ver, não é normal eu ficar com tanto mal-estar num relacionamento. Não é normal isso daí. Um relacionamento é para eu estar bem, para eu ter estabilidade emocional. Então, a minha agenda não tá bom. Então, eu vou sair da minha agenda, vou olhar para a minha agenda, vou ver o que eu preciso lidar e vou olhar para essa agenda e falar assim, o que está acontecendo aqui? O que é essa demanda? O que sou eu? O que eu quero para mim? A minha agenda, eu quero paz, eu quero me sentir bem, eu quero ter uma relação, seja com quem for, de paz. Eu posso até conversar, eu posso até ter opinião diferente, mas não ter esse terrorismo emocional. Terrorismo emocional é de agenda emocional adoecida. Eu faço questão de repetir isso para vocês. É de agenda emocional adoecida. Se vocês entrarem, vocês estão saindo do propósito de alma de vocês. Aqui o propósito de alma está perdido. Ele está num lugar de falta, num lugar de necessidade e quer projetar toda essa agenda emocional em cima de você. Cuidado! Não entre nessa projeção. Não entre nessa projeção. Observe, sinta o mal-estar que está acontecendo em você e saia desse mal-estar e observe a cena, a distância e perceba o funcionamento desse outro. Perceba que você, às vezes você estava entrando nesse mal-estar e se cuide, se poupe e decida que você não vai fazer mais ressonância com esse tipo de demanda. Ah, mas pode ser que sou eu, pode ser que eu sou a culpada. Anote isso daí e lembre que na hora que você está respirando, que você começa a ficar mais em paz e mais com uma sensação de sentido de si mesmo, você pode olhar a sua agenda adoecida que entra nessa ressonância e pode olhar essa agenda que projeta e essa ressonância como muitas vezes quer te possuir, né? Eu acho que agora ficou mais claro para vocês. Hoje o que eu quero falar para vocês é para vocês discernirem, tá? Um tipo de um funcionamento viciado e vocês não se viciarem nesse mesmo funcionamento como projeção, tá? Respirar fundo e voltar para a essência de vocês para conseguir enxergar direito o clima que está acontecendo. É como se você saísse da cena e enxergasse de fora e visse o funcionamento. É aquela visão que eu sempre falo que é a visão de águia. Olha, Silvia, quando não consegue se sair deste relacionamento e a saída que você encontrou foi agir quase do mesmo jeito que o narcisista, significa que estamos atuando para nos proteger ou... Olha, isso daqui é muito boa pergunta, Renata, porque se você reativa, você percebe o funcionamento dele, estou usando o caso dele, do abusador, e você reativa a esse funcionamento, você está na ressonância dele por essa via. Lembra que o relacionamento abusivo, ele tira pedaços. Ele sempre vai tirar pedaços energéticos seus.
Então, se você entrar num relacionamento abusivo, que você percebe o que esse outro está fazendo, e você fica ativado e com raiva, você continua na relação abusiva, ele está tendo o prazer dele, se fazendo de vítima, ou brigando com você, ou ficando de mau humor, porque ele está te desestabilizando. Então, se você está desestabilizada nessa relação, você não saiu fora e ainda não conseguiu. E veja que isso daqui continua sendo uma projeção da agenda dele. Ah, Elza, querida. Então, vamos ver aqui mais. Depois que você enxerga, você consegue se blindar. É isso mesmo. Na hora que você enxerga e você vê como que essa pessoa funciona, aí você pode exercer o teu afastamento emocional, que é o que a gente fala. Muitas pessoas falam de pedra cinza, blindagem emocional. Eu falo que é quando o outro funciona do jeito que é a agenda dele, mas não é a sua. Então, não tem ressonância nenhuma. E aí você começa a desestabilizar toda a demanda desse abusador, porque ele não tem fonte de alimento mais. Sinto falta de ar quando meu esposo começa com o ciclo. Pois é, porque olha só, o gatilho, ele é tão perverso, ele é tão ruim, que a tua falta de ar já quer dizer, estou no jogo dele, eu estou na agenda dele. Viu, Vivi? Então, na hora que você entrar com falta de ar, respira fundo, volta para você, gente, vocês podem fazer o abraço de borboleta que eu sempre ensino. Volta para a situação, vai até o banheiro por 1 minuto, volta na situação para vocês se resgatarem, para poder enxergar a agenda emocional do outro. Então, que nem você fala, a falta de ar quando o teu esposo começa com o ciclo, é um ciclo da agenda emocional dele. E eu sei, gente, que é muito forte esse ciclo. É muito forte, é muito insistente, é muito contaminador de ambiente. Então, façam um trabalho muito sério de descontaminação e de voltar para vocês não ficarem mais contaminados, vocês que não dão conta, não podem se afastar desse ciclo abusivo, desse tipo de agenda emocional. Então, quanto mais vocês voltarem neurologicamente, vocês saem desse tipo de dinâmica. Eu até estava falando com uma paciente hoje, que é uma dinâmica tão forte que como se descascasse um fio elétrico de vocês, e esse fio elétrico tivesse o tempo todo assim, soltando energia. Então, vamos lá, vamos ver mais. Hoje mesmo passei por isso, fiquei mal, triste, a Jaqueline, me sentindo culpada, minha energia foi para baixo, mas consegui melhorar por lembrar algo que era algo que não me pertencia. Exatamente isso. Porque a meta do abusador é desestabilizar você. Sempre vai ser isso, não vai ser diferente. Porque esse abusador, ele se alimenta, parece uma relação vampira, assim. Mas vamos pensar um pouquinho no aspecto psicológico. Ele vai se alimentar te desestabilizando, tirando pedaço seu. Então, na hora que você tiver consciência disso, às vezes a pessoa tem consciência e ainda assim não consegue resolver a questão e continua desestabilizado, porque eles são muito bons no que eles fazem. Então, se você tiver consciência que você está se sentindo culpada, que a tua energia está indo para baixo, que você está ficando desestabilizado, gente, é 1 segundo de lembrar do que vocês ouviram nessa live e que no começo ela pode ter parecido confusa. E eu sempre gosto de falar do campo, né? Do que fala, porque é uma situação confusa mesmo. Até para explicar isso daí que acontece é muito confuso, tá? Então, para clarear, imagina vocês, olha isso, quando eu coloquei esse cenário aqui, como que funciona, como que ficou misturado e difícil de separar até vocês entenderem direito o que é de um, o que é de outro,
como não se mistura, como se resgata. É exatamente o que acontece quando você está num relacionamento abusivo. Então, eu não consegui sair por vários motivos, consegui me separar emocionalmente dele, não amo, não sofro mais, porém não tenho uma vida plena, sou uma pessoa fria hoje. Então, é interessante porque assim, você pode se resguardar, porque você foi muito invadida, você foi muito machucada, só que assim, isso ainda é efeito de situação traumática e de medo, né, que ficou o resquício do medo de ser atacado. Isso é super compreensível, mas 100% de chance de você também transcender isso daí com mais maturidade. Por que mais maturidade? Porque você tem mais conhecimento agora. Mas a pessoa que está agindo assim como ele, ela pode acabar se transformando em uma narcisista. Eu acho que é impossível a pessoa que está com um narcisista perverso se transformar, até porque isso daqui é estrutura de caráter, é a estrutura da pessoa. Então essa pessoa ela pode desenvolver por algum tempo um lado muito explosivo, irritadiço, como se tivesse esse fio solto mesmo, em reação emocional à agenda dele, mas assim que se você voltar para você, você pode usar essa mesma energia de modo criativo para muitas outras coisas na sua vida. Mas essa energia que te tira pedaços, ela está direcionada nessa trama abusiva para cumprir a agenda dele. Então, enquanto você estiver assim, você pode até pensar que você é uma pessoa muito agressiva ou que você virou abusadora, mas tenha certeza que não é isso. Olha, esse daqui eu assino embaixo, você não vai se transformar nisso. Você está correspondendo a uma agenda que não é sua. Então, na hora que você voltar para você, você vai conseguir se resgatar naquilo que você é de fato. E não ser correspondente a uma agenda que é dele, ou dela, seja de quem for. Eles são clássicos em fazer você se sentir culpada, até você se sentir... Você sentir como se você fosse... Então, Cleice, é isso mesmo. Enquanto você não desperta. E muitas vezes as pessoas até precisam fisicamente se afastar, porque a insistência de colocar o outro na agenda emocional é tão forte, que por mais que você faça esse resgate, essa respiração funda, e veja, e mesmo que você vê esse funcionamento emocional, essa agenda emocional, você fala assim, olha, tem pessoas que falam assim, gente, é praticamente impossível, porque eu tô na minha, eu consigo ver, só que a pessoa, ela não para enquanto ela não te desestabiliza. Então o que você faz? Você vai se proteger. De alguma maneira você tem que sobreviver. E se você está desperto e percebe que essa agenda emocional, ela tem um monte de tentáculos, você vai ter que criar um campo teu, ou de afastamento físico, ou de afastamento emocional, mas assim, muito importante, com bastante consciência, ficar alerta o tempo todo até isso daí virar uma constante na sua vida, esse tipo de proteção, de autoproteção. Ele te desestabiliza e ainda tenta inverter a situação para sair como vítima. Exato, mas isso aí... Elza, isso daí faz parte da agenda emocional. É isso que eu estou falando o tempo todo. Olha, isso que você escreveu aqui é o que eu estou falando para vocês escreverem, porque como é muito confuso, então vocês só vão poder perceber essa situação muitas vezes quando vocês escreverem, olha, ele me desestabiliza e ainda tenta inverter a situação para sair como vítima. Porque na hora que ele fizer isso daí de novo, você vai estar, é isso, ó, eu lembrei, para eu não me esquecer que essa é a agenda emocional dele. Ele vai querer me desestabilizar e vai querer sair de vítima. Aí você pode assistir um filme. Tá, você tá fazendo isso, tá bom.
Então deixa eu continuar fazendo as minhas coisas aqui, lidando com a situação. Às vezes tem filhos na história e você não, ou você se separou e ele está fazendo a mesma coisa com você, ele vai querer te desestabilizar porque ele é o perverso, vocês não podem esquecer disso. Só que assim, ele está lá no canto dele, não vai ter força nenhuma na força dele, então você já está afastada dessa situação. Vai fazer a tua história. Está escrito aqui, você lembra que você escreveu? Ele não vai mudar. Quem vai mudar é você. E como que você vai mudar? Se protegendo, se distanciando, tá? E vendo que a agenda emocional dele é essa, é cíclica e repetitiva. Quem muda de agenda é você. E a tua mudança de agenda é: não compactuo mais, posso ser eu mesma, estou livre disso agora. É essa a tua agenda. Desde que você também saiba como que é o ciclo de funcionamento dele. É fato. E uma coisa que é importante, que a Renata colocou e que no início tinha colocado também, é que é confuso mesmo. Por isso que é importante, gente, parece bobagem, mas não é. É importante anotar, porque na hora que vocês anotam, vocês sabem o ciclo repetitivo, como funciona. Não fica só na mente, tá registrado, saiu da mente, vocês puseram no papel. Olha aqui, meu ex acha que eu traí e eu quase acreditei que eu traí mesmo. Pois é, e aí existem, olha que coisa, que gaslighting. Porque às vezes você, de repente, ou olha para alguém, ou fala com um amigo, ou sei lá, o que for, totalmente de modo sem malícia nenhuma, mas aí existe uma malícia colocada, e aí esse outro vai te convencer que você teve uma malícia, que aconteceu alguma coisa, e você vai duvidar de você mesmo de algo que você sabia que não era, né? Então, na hora que você começar a se sentir mal, nossa, será que eu traí? Respira, 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 faz a asa de borboleta para voltar para o centro e fala assim: não, gente, eu lembro, eu tenho certeza que não teve nada, eu tenho certeza, eu estou muito bem do jeito que eu sou. Ah, é a agenda dele. Essa é a agenda dele. Eu lembrei, deixa eu anotar aqui. Eu lembrei, não, eu estou percebendo agora. Deixa eu anotar aqui, a agenda dele. Ele vai projetar em mim coisas que não sou eu. Ele coloca, será que é ele? Será que é ele? Porque na maioria das vezes esses ciúmes excessivos é porque quem trai são eles. Quem faz isso são eles espelham, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui mais o que vocês estão aqui. Tem como conseguir voltar a ser a gente mesma como antes a mulher segura? Olha, eu vou te falar, Silvia, que dá para ser melhor até. Por mais difícil que tenha sido um relacionamento abusivo, a minha percepção e a história que eu vejo diariamente aqui no meu consultório é que as pessoas se amadurecem, elas se resgatam dos traumas, que muitas vezes não foram poucos, na maioria das vezes, resgatam, não é uma autoestima, eu preciso gostar de mim, não é isso, não. Elas, de fato, elas iluminam quem elas são. E isso é o melhor da história. Elas iluminam com total força. Porque você imagina que se você tem uma energia vital totalmente como se estivesse indo para o ralo, né? Ou vai para ele, sei lá. E de repente você volta para você ilumina com muita potência todas as tuas qualidades. Você reverte aquela impostora que você era no reverso, né? Você foi colocado como uma impostora, que você era menos, que você era culpada de tudo. Isso não é você, é uma impostora no sentido de ser imposto para você isso daí. Foi imposto para você. Aí você tira o que foi imposto, que não é seu, e você vai se resgatar naquilo que você é, e muitas vezes você vai conhecer quem você é de fato. E começa a ver bem longe, é isso mesmo, quem que é são as pessoas mais narcisistas. Quem diagnostica o narcisista? Existe um diagnóstico através de análise mental? Olha,
para um psicólogo que conhece, é muito fácil de você perceber quem é um narcisista. Tem características muito fortes que a pessoa percebe isso daí na hora, tá? Na hora. Então, é por aí. Eu não sabia sobre essa agenda, mas já fazia inconscientemente. Fiquei acamada algumas vezes sem energia. Vi que era só me afastar dele que me melhorava. Olha isso, ó. Ele se aproximava, eu adoecia. Olha só, Elza, não só você, mas muitas das vítimas, quando estão no estado de vítimas, elas percebem. Essa percepção tua já é um caminho do despertamento, já é um caminho para você se resgatar e se proteger para uma agenda que é sua. Você não é essa pessoa que precisa perder energia, tá? Se você percebeu isso daí, você vai trabalhar a seu favor. Narcisistas tendem à bissexualidade ou homossexualidade. Olha só, isso daí é possível, mas não é uma assinatura, tá? Isso daí não se fecha nisso daí. Recentemente as pessoas andaram falando sobre isso, mas não é que eles tendem à homossexualidade ou à bissexualidade. Isso daqui eu especificamente não compactuo. Eu acho que existem casos e casos e eu posso inclusive abordar esse tipo de situação numa próxima live, como que eu vejo isso daí, se vocês quiserem, tá? Tem como voltar a ser a mulher independente, segura, motivada, com energia e determinação diante da relação? Tem como resgatar totalmente? Vejo até nas fotos meu olhar, minha fisionomia. Então, Silvia, é isso que eu tô falando. 100%, e eu acho que ainda melhor, se você quiser saber essa reinvenção de si mesma, a reinvenção é porque você reconecta com quem você é e você aprimora toda essa tua frequência. Sim, com toda certeza, mas absoluta. O meu não vem atrás, eu que vou. O meu não vem atrás, eu que vou. Então, isso tudo aqui é toda essa percepção de consciência de o que você vai fazer a partir de agora. Então, vamos ver aqui, ó. Excelente pergunta. Sempre achei que o meu ex tinha uma queda para o homossexualismo, porque como mulher era exatamente porque eu como mulher era exatamente nada. Então, eu vou falar um pouquinho, vou dar uma sugestão para vocês da próxima live falar sobre isso, sobre essa questão que muitos homens que são narcisistas perversos, eles são misóginos. Então, o que é misoginia? Pessoa que não gosta de mulher porque provavelmente tem uma representação simbólica negativa e não vive essa representação simbólica negativa do aspecto feminino ou uma projeção, alguma situação negativa em relação à mãe, ou seja lá o que aconteceu com o psiquismo dessa pessoa. Mas isso eu vou voltar a falar, não se fecha em diagnóstico de narcisismo, não se fecha. Isso pode ser uma variável dentro desse espectro. Quando a gente sabe quem a gente é, não entra mais nessa. E não mesmo, Babi, você sabe muito bem, né? E tá a toda a potência naquilo que você é e que não é pouco, né? Sim, eles desfazem das mulheres e não dão conta e por isso precisam nos destruir. Pois é, isso daí tem faz o sentido sim em muitas situações, tá? Sim, a Renata se libertou e a Renata aqui, ela escreve aqui, você consegue, eu me libertei. Então, tem muitas pessoas aqui que a gente, são minhas pacientes, são o pessoal que eu já atendi e que podem falar aqui se fosse uma igreja, não é brincadeira, não é, mas que podem dar o próprio testemunho de como que
essas pessoas que estão aqui se reinventaram. Então, existem muitas perguntas sobre o autorresgate, de sair dessas agendas que não são as agendas de vocês e de resgatar. Será que isso é possível? O pessoal que está aqui, que já se resgatou, pode, se quiser, pode se pronunciar aí, né? Olha, a Renata, o meu elogiava, mas ainda assim elogiava outras mulheres, difícil, né? Tem muita... olha, meu ex fez gaslighting com a minha filha hoje e fez muito comigo. Fico apavorada porque para que veja que é o padrão dele. Então, a dica, Lilica, é que você continue sendo com a retidão de quem você é, para sua filha poder ter o discernimento de perceber e de saber quem é quem nessa relação. O difícil é refazer a nossa agenda. Olha, vai tendo lucidez, vai voltando a ser quem você é e separando, e anota que isso daqui é fantástico para você. Nossa, depois fica tão clara essa agenda, tão clara, você debate e dá risada das situações. Renata sabe bem disso, bastante, e tá ótima, né? Queria ter sido criada para não precisar de homem. Ensino para minhas filhas que elas precisam se amar e relacionamentos são para diversão. Geralmente quando... Kézia, linda, bonitinha. Geralmente quando uma pessoa sai desse tipo de relacionamento, ela não volta como antes, ela volta muito melhor. Com certeza, estamos constantemente em evolução. Hoje em dia eu vejo com toda clareza do mundo o quanto que ele era repetitivo nas suas atitudes e reações, realmente é cíclico. Graças a Deus estou livre dessa agenda, hoje vejo que ele não é normal. É por aí, gente, exatamente. Eu estou lendo para vocês entrarem em contato. Eu mudei de país, enfrentei tudo e hoje não temo ele. Que legal, Lilica, muito bom. A melhor parte foi a minha cura, super potencializada. É isso mesmo, gente, olha só, o que é importante, assim, as relações afetivas que as pessoas vão ter pós relacionamentos abusivos, elas podem ser relações muito profundas também. Lembrando que existe gente de tudo quanto é tipo nesse planeta, que vocês possam ter um olhar atento para ver com quem que vocês vão se relacionar. Vocês não têm bola de cristal, então se vocês encontrarem um abusador de novo, que vocês vão estar bem mais despertos para saber separar o joio do trigo, saber quem é quem na história, qual que é a agenda de cada um. Se tem uma agenda oculta, às vezes a pessoa fica inventando uma história e é uma agenda oculta. Então, presta muita atenção para não se culpar. Olha, eu só arrumo gente abusiva, tal. Calma, vocês estão em fase de recuperação. Existe muita pessoa adoecida, é o adoecimento do século XXI. Então, se vocês são do time das pessoas que foram abusadas, fiquem com o olhar atento. Fiquem com o olhar atento, porque tem bastante gente assim, mas não é só isso que tem aí. Tem muita gente legal também, tá? Paula, não acho que você ficou... não permito que nem que fale alto comigo, sou muito exigente. Fiquei doente? Eu acho que não, eu acho que você está numa fase, mesmo que você tenha tido esse casamento, você está há 2 anos, ainda assim você está numa fase de recuperação, inclusive desses traumas aí que você viveu. Aqui, cara, então, aqui eu tenho muitas lives minhas que falam sobre a percepção de como que você vai lidar com esse tipo de relacionamento e perceber logo do começo. Misoginia, ódio pelo feminino, o mais antigo preconceito da raça humana. Pois é, tem tudo isso daí. Agora, misoginia pode ser um reflexo de uma criação extremamente machista, com certeza, mas não só, viu? Com certeza, mas não só, porque
pode ser cultura machista, pode ser relacionamentos abusivos em casa que eles acabam ficando com ódio mesmo. A Babi, olha que bonitinha. A gente se reinventa e volta 1000 vezes melhor. A vida fica mágica, né, Babi? Ó, a Babi é fantástica. Quem quiser ver as obras dela, são maravilhosas, gente. Ela é uma artista de mão cheia. Foca em si mesmo, não tente analisar o narcisista. Perfeito! Perfeito, Márcio. Sempre com contribuições fantásticas as suas. Obrigada, viu? Muito obrigada, porque eu falo, porque se você analisar, você vai perder pedaço, continuar perdendo pedaço. Lucy, querida, que saudades. Bem-vinda. Então é isso, pessoal. Então, acho que a Lucy, vou chamar ela para a gente conversar aqui um dia, tá? Então, gente, eu vou me despedir hoje de vocês e vou falar que é um tema complexo, tem muita coisa aqui para a gente conversar, muita coisa para falar, e que vocês saibam, só para a gente terminar aqui o dia de hoje, é que... Ó, Elza aqui, ó, estou em processo de cura, a Silvia tem me ajudado muito, mas a cada dia que passa estou mais liberta. E é fato, é isso mesmo. Só para lembrar vocês que interessante que como que vocês veem que o começo da live, como que foi complexo para vocês entrarem no tema e separar e sair e entender as agendas, entender o que significa isso, para vocês verem que não é brincadeira, entender a agenda do outro. Até para explicar aqui ficou confuso no começo. E que bom que vocês foram acompanhando, que foi saindo essa nuvem de fumaça. É muito bom, para vocês verem como que esse campo, ele fica assim até vocês desanuviarem, tá? Então, hoje a gente fez um trabalho aqui terapêutico, nós todos, porque a gente limpou a área para vocês conseguirem perceber o que é agenda. É isso aí, gente. Por isso que eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. Estamos juntos para despertar. Um super beijo e até a semana que vem, queridos. Beijo. Quem não assistiu pode ver que vai ficar no IGVT, tá bom? Beijo para todos.